Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Bruno Mantovani, mais um vídeo aqui do canal na área. Hoje eu vou falar sobre o meu assunto favorito, sobre investimentos. Nesse vídeo eu vou falar como eu atingi o patrimônio de 100 mil reais antes dos 30 anos de idade e eu sempre fui um pobre lascado. Eu nunca tive ajuda da minha família, exceto a ajuda básica, que é teto e comida. Sou muito grato por isso, mas eu nunca fui aquela pessoa que ganhou casa dos pais, ganhou carro, que ganhou mesada dos pais. Eu nunca tive esses privilégios e nunca tive alta renda. Até os dias de hoje, o meu salário não ultrapassa os 5 mil reais. Mas como eu cheguei até esse patrimônio? Fica no vídeo comigo que eu vou te dar todos os detalhes. Então, roda a vinheta. Bom pessoal, a primeira dica no vídeo de hoje que eu vou dar para vocês é para você investir na sua profissão. Tenha uma profissão. Não seja aquela pessoa que vai ser, não desmerecendo a profissão, mas que vai ser caixa de supermercado pro resto da vida. Ou que você vai trabalhar numa metalúrgica e vai trabalhar no chão de fábrica e não vai almejar um crescimento na sua carreira. Então, eu sou graduado em engenharia de produção e eu investi, metade da faculdade fui eu que paguei. Então, coloca ali que eu tenha investido uns 50 mil reais, um pouquinho por mês ali pagando. Eu demorei 10 anos para me graduar, para vocês terem uma noção. E se você fizer o curso de forma que a faculdade propõe, você termina em 5, então eu demorei o dobro, porque eu não tinha o dinheiro para fazer a quantidade de cadeiras ideal para o curso, que é se formar em 5 anos. Então eu demorei o dobro, demorei 10 anos para me formar em engenharia de produção. Fez com que eu saísse, eu trabalhei a minha vida inteira em metalúrgica, mas isso fez com que eu saísse do chão de fábrica. Eu comecei a minha carreira no almoxarifado, e isso fez com que eu saísse do almoxarifado e fosse para a área de escritório. Então eu migrei essa função ali de questão de operacional para a área administrativa, sendo assistente de engenharia, e acabei seguindo minha carreira no PCP. E hoje eu sou planejador de materiais. Eu falo para vocês que é muito difícil você chegar nesse patrimônio vivendo do salário mínimo. Então, se você vai ser um almoxarife 1, no caso da metalúrgica, ou vai ser um operador de máquina 1 e não vai conseguir fazer progresso, isso vai ser muito difícil. Então, isso é bem importante. Então, você tem que, tudo bem, você vai ser baixa renda ali e tudo mais, mas você não pode estar bem no estágio inicial. Por exemplo, ganhando R$ 1.300 por mês, R$ 1.500. Então você tem que fazer o progresso, eu digo, para pelo menos você conseguir chegar ali em 2 salários mínimos, na casa dos 3 mil reais. Isso me ajudou bastante a conseguir evoluir o meu patrimônio, porque isso aumentou os meus aportes mensais. Então a primeira dica, retomando, invista na sua carreira. Estude, tenha uma profissão, faça uma graduação, faça um curso técnico, mas tenha um foco na sua carreira. Não aceite ficar nos cargos mais básicos o resto da vida. Então você tem que, não digo para você, é difícil você almejar os cargos de topo de carreira ali, como liderança e tudo mais, ou uma área topo de linha ali, especialista, mas pelo menos você tem que almejar estar na área intermediária. Então você não está nem no topo, só que nem na base ali da sua carreira. Então busque fazer progresso na sua carreira para você conseguir aumentar sua renda e conseguir aumentar os seus aportes. Isso é bem importante. Dica número 2, pessoal, cuidado com as dívidas. Se você não tem um mindset muito inteligente, você é extremamente controlado, cuide com as dívidas. Não faça financiamento, evite financiamento de casa, de carro. Tenha muita cautela quando você vai parcelar produtos. Então, se você tem uma boa maturidade, tudo bem. Você tem uma reserva, já tem um certo conforto financeiro, mas se você está muito no início ali de acumular patrimônio, cuidado com as dívidas, pessoal. Pode ser uma armadilha. Dica número 3, disciplina financeira. Pague você primeiro. Provavelmente você já ouviu essa frase. É como se você tivesse uma conta para pagar. O que é essa conta? É o seu futuro. É a sua liberdade financeira, é a sua independência financeira. É o seu viver de renda no futuro. Então, como se fosse uma espécie de boleto, uma conta a pagar, todo mês você vai estipular um valor que você vai deixar lá na sua conta investido. Não se apeguem a valores, pessoal. Pode ser R$100, pode ser 50, 150. Lembre que quanto mais dinheiro você colocar, mais rápido você vai chegar lá. Mas o importante é você dedicar todo mês um valor como se fosse uma conta a pagar para você colocar lá na sua conta e deixar investido. Tenha disciplina e não falhe. Quarto ponto é investir com inteligência. Aumente a sua rentabilidade. Estude sobre investimentos.
Eu entendo que lá no início você só deve guardar dinheiro. Coloque numa caixinha da Nubank, caixinha do It, do PicPay, Mercado Pago. O que não falta hoje é banco que tem caixinha para você deixar o dinheiro lá, liquidez diária, ele vai render um valor e não ser, provavelmente você não vai perder para a inflação. Mas ao longo desses anos é interessante, é muito importante você estudar sobre investimentos. Então você migrar para renda variável, então você começar a alocar um valor de patrimônio em renda variável que vai te trazer bons retornos para o futuro. Você pensar em criptomoeda, ações americanas. Eu particularmente não invisto em fundo imobiliário, talvez seja uma fraqueza minha, mas é algo que hoje eu não tenho essa diversificação no meu patrimônio. Então pense sobre isso. O que não falta hoje na internet é conteúdo de influenciadores, de youtubers falando sobre como escolher ações baratas. Claro, tem o seu próprio raciocínio, porque tem muita pegadinha no YouTube. Mas você já começar a adquirir um conhecimento sobre renda variável, já começar a tomar esse risco, tomar essa exposição, pode te ajudar muito a aumentar sua rentabilidade e não fique só na renda fixa. Número 5, parece óbvio, mas muita gente acaba falhando, que é viver abaixo do seu padrão de renda. Quando eu ganhava R$2.000 e eu passei a ganhar R$3.000, R$3.500, R$4.000, eu busquei manter o meu padrão de vida assim como eu vivia com R$2.000. Então eu fui progredindo o salário e mesmo assim eu mantive o meu padrão de vida. Alguma coisa que outra, tudo bem, eu comecei a me dar um luxo a mais ali, mas não um aumento conforme o aumento do meu salário. Por exemplo, se meu salário aumentou 20%, eu aumentei meus gastos em 5%. E isso me ajudou bastante a justamente não comprometer aquele nível de aportes mensal. Então, quando eu ganho um aumento, eu aumento o meu aporte. E eu aumento o meu aporte conforme o meu aumento salarial. Então, não suba o padrão de vida. Tem muita gente que quando começa a subir o salário, começa a subir para a cabeça dizendo, agora eu ganho bem, eu posso me dar o luxo. Não é bem assim, pessoal. Se você está com foco em ter um patrimônio e viver de renda no futuro, quando você consegue ganhar mais dinheiro, esse dinheiro tem que ir para seus aportes e não para seus luxos e seus confortos e seu lazer. Número 6 aqui eu vou comentar um ponto, mas ele não serve para todo mundo. Por favor, isso é muito particular. Se você tem condições de você não ter carro e morar com os pais, tudo bem, isso vai te ajudar. Mas isso não é a realidade de todo mundo. Muitas vezes você vai precisar morar sozinho, vai precisar ter conta, pagar aluguel, você vai precisar ter carro por necessidade. Então, se o carro ele é um luxo, é um lazer, é um conforto, é uma dica interessante você não ter carro. Eu, propriamente, não tenho carro. E se você pode morar com os pais ou dividir aluguel com alguém, que vai fazer você diminuir seu gasto mensal, dividindo aluguel, enfim, você pode pensar nessas estratégias assim, para reduzir o seu custo, principalmente ali falando no custo fixo, nesse momento. Dica número 7. Programe-se para projetos, gastos necessários e sonhos. Pessoal, eu realizei recentemente um sonho que eu tinha de fazer um transplante capilar. Eu gastei aproximadamente R$30.000 e eu vim me planejando para isso. Então, sempre que tinha férias, 13º, eu utilizava ali o saque FGTS. Outro ponto importante, participação de lucros da empresa. Então eu vim dedicando uma reserva para realizar um sonho que eu tinha. Pessoal, isso é importante também, a gente não pode ser extremamente radical e não nos permitirmos realizar sonhos que a gente tem ao longo da vida. Não seja 100% acumulador e deixe de fazer 100% das coisas. Então tenha essa disciplina. Também a gente precisa se permitir, e eu me permiti realizar esse sonho. Eu tinha disciplina, eu reservei, eu me sacrifiquei de algumas coisas para dedicar dinheiro para realizar esse sonho. Então eu economizei R$30.000, fiz um plano ali de economia, quanto eu ia economizar por mês e tudo mais, fui separando um dinheirinho e consegui realizar esse sonho. Também troca de celular. Troca de celular não é amanhã eu vou trocar de celular e deu. Não, às vezes eu tô pensando em trocar de celular um ano antes e eu vou guardando dinheiro, eu vou abrindo mão de outras coisas para dedicar o meu dinheiro para trocar de celular. Tudo é questão de prioridade. 8º ponto é falando sobre pechincha. Por exemplo, se você vai contratar um serviço de alguém, ou você vai comprar alguma coisa, um produto ou um serviço, e você tem o cartão de crédito, e você é disciplinado para usar o cartão de crédito, você não é abusivo no consumo, se você é um consumidor consciente utilizando o cartão de crédito, por exemplo, se a pessoa vai dizer,
dentista. É 300 reais. Quanto é no Pix e quanto é no cartão de crédito? Não tem diferença. O que eu faço? Eu parcelo os 300 reais no cartão de crédito, porque eu ganho 1% de cashback no cartão da XP. Eu parcelo se não tem juros. Então, se não tem juros, busquem parcelar. Fazem 12 vezes sem juros. Tá tudo bem, você deixa o dinheiro rendendo e você não precisa pagar juros ali e tudo mais. Então, é vantajoso. Agora, se você tem que fazer o cálculo, se tem desconto no Pix, no Pix é 280, eu vou pagar no Pix. Ou tem alguns casos ali eu já vi restaurantes que dão desconto por pagar em dinheiro. Então busque essa pechincha. Qual é a forma de pagamento mais vantajosa? Pense nisso. Só um ponto muito importante. Cuidado para não desvalorizar o trabalho de alguns profissionais. Por exemplo, você vai fazer uma tatuagem. O tatuador cobra 400 reais. Não fique sendo chato e falando, faz por menos, faz por 350. Mas não sei o que. Então, pessoal, calma. Não desvalorize o trabalho dos profissionais. Se ele está cobrando aquele valor, é porque é o valor do trabalho dele. Então, cuidado para não serem chatos na pechincha. Então, sejam conscientes, tenham bom senso nesse ponto. O nono ponto, que é uma dica extra aqui para quem é CLT, assim como eu, é utilizar o saque FGTS. O que acontece? O FGTS ele rende de 2 a 3% ao mês. Hoje, com a nossa taxa Selic a 15%, hoje a nossa renda fixa está pagando muito bem. Então, o que você pode fazer? Colocar o saque aniversário do FGTS, aí todo ano, no dia do seu aniversário, você vai receber um dinheirinho do FGTS e esse dinheiro não é para usar, muita atenção, não é para ir lá e comprar roupa no shopping. É para você pegar esse dinheiro e deixar investido, seja numa caixinha, compra ações, faz o que você tem inteligência para investir esse dinheiro. Se você é consumista, não utilize o saque FGTS, porque isso pode te comprometer, você pode ser desligado lá na frente e não ter uma reserva de emergência. Então só utilize isso se você tem um bom mindset financeiro, combinado? E a 10ª dica, vou falar para vocês assim sobre compra online. Compre inteligente. Pessoal, às vezes nem sempre quem é o shopzeiro, aquela pessoa que compra muito na Shopee, ele é um cara consumista. O que acontece? Normalmente a compra online ela é mais barata. Por quê? Porque as lojas não precisam pagar locais nobres, pagar aluguéis em locais nobres para colocar uma loja física, e eles não têm outros custos como de funcionário, de água, de luz, de condomínio de um shopping. Então normalmente as compras online os valores são mais baratos. Então pesquise em loja, opte pela compra online se possível. Normalmente se você vai na loja física comprar um produto vai ser mais caro. Eu não estou falando para você comprar sem necessidade, comprar por consumismo na Shopee, mas muitas vezes você vai no bazarzinho da cidade ali no 199 e as coisas vão estar mais caras do que o mesmo produto numa Shopee da vida. Estou dando o exemplo da Shopee, mas pode ser Amazon, pode ser Mercado Livre, tem diversas plataformas. Opte por compras online de produtos necessários, não produtos supérfluos, beleza? Fechou? 10 dicas para vocês no vídeo de hoje. Eu vou deixar uma dica bônus aqui para vocês sobre como tá o meu patrimônio, como foi o meu patrimônio no final de 2023. A partir de 2023 eu comecei a deixar um fechamento, que eu tenho uma tabela ali que eu monitoro meu patrimônio, e eu vou deixar para vocês aqui de como estava o meu patrimônio no final de 2023. Eu não tinha 30 anos ainda, eu tinha 29 anos, e se eu não me engano eu já tinha atingido 200 mil reais. Aos 29 anos de idade, usando essas estratégias que eu citei nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou abordar o meu patrimônio, eu vou abrir ele para vocês de como ele está distribuído e, por exemplo, quais ações eu tenho na carteira, eu vou contar para vocês, quais ações americanas, ações brasileiras, quais títulos de renda fixa eu tenho. Vou abrir para vocês no detalhe, para vocês verem o que eu tenho feito aí na prática, questão de investimento. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aqui, dá seu feedback, por favor, que eu sou um iniciante no YouTube, é bem importante para mim esse feedback. Deixa o seu like no vídeo, me ajuda bastante, e se inscreve no canal e até a próxima. Obrigado por ter ficado até aqui.